Boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai nos assistir mais tarde. Vamos, vamos estar falando sobre uma temática muito importante que é plano de cargo e salário, né, pós-pandemia. E hoje, como sempre, né, nas quartas-feiras nós temos especialista e você. Vamos estar conversando com a professora Cláudia, ela que é consultora, especialista, né, nessa área, doutoranda, e certamente será bem interessante para aquelas pessoas que estão em busca aí de rever seus salários, né? Inclusive as empresas também. O tema é um tema amplo, certo? E tenho certeza que vocês vão adorar. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, que ficou um pouquinho alta. Bom, eu acredito que agora melhorou. Bem, então, como todos sabemos, tá? Esse quadro é um quadro de riqueza, né, de informações, porque sempre trazemos para o debate, para o bate-papo, né, um especialista, uma especialista no assunto. E como eu fiz no início, na abertura, a gente está vivendo um momento bastante atípico em relação a se pedir aumento, a se falar em promoções, né? As empresas estão reestruturando e os empregados, por sua vez, ressentidos, né, em falar sobre isto. Tá? Por quê? Porque estamos ainda numa pandemia, onde muitas empresas estão revendo sua economia interna, inclusive aquelas que têm um plano de cargo, de salários, tá, já definidos, também estão observando se deve ou não cumprir. Tem aquelas empresas que não têm plano de cargo, salário, que estão fazendo por amostragem, né, outra vez até por consulta, pesquisa salarial. Então, existem várias formas das empresas poder se conduzir em relação aos seus colaboradores. O fato é difícil você pedir aumento. O fato é você lembrar da promoção que a empresa te fez quando você entrou antes da pandemia, não é verdade? Então, o que falar nesse momento? Como reagir? Tá? Então, para isso, eu convidei a consultora, professora Ana Cláudia, ela que é doutoranda, né, em psicologia, ela é psicóloga também, consultora, e tem essa bagagem na sua expertise, né, em sua expertise. Boa tarde, doutora Cláudia. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou tranquilo. Que ótimo. Feliz em estar aqui participando com vocês, trocando as ideias, né, de um tema tão pertinente para o momento que a gente está vivendo, né? Acho que mais do que nunca, esse tema sempre foi interessante para todos os profissionais, plano de cargos, carreiras e salários. E a gente pensar nisso agora na pandemia, né, próximo aí, espero, do final, mais do que nunca é pertinente. É verdade. Agora, você tem observado que as empresas elas estão paradas, né? Em relação. A gente só está vendo alguns dissídios, né? Que são obrigatórios, né? Convencionados por sindicato, mas aquelas que têm um plano de cargo, salário implantado, elas estão reticentes, né? Uma vez que não deixa de ter desequilibrado a política interna dela, né? Aí, quando a gente fala de política, a gente fala política de remuneração direta, indireta, tá certo? Que as empresas normalmente têm. Uma vez que a gente precisa deixar bem claro que com essa modalidade, né, de trabalho, né, remota, isso mexeu, na verdade, em alguns planos, porque as empresas tinham, dentro dos benefícios, né, alimentação, tinha alguma bonificação, mas sendo presencial. E agora a home office, então, ela teria que reavaliar, ou deverá reavaliar, para que também não perca, né, o trabalho que foi implantado. Né? Um trabalho de plano de cargo e salário não é algo tão assim fácil de ser implantado. Mas me fala aí, Ana, antes de entrar realmente na parte técnica disso aí, porque vai ser muito bacana, quem é Ana Cláudia, por que a Ana Cláudia escolheu psicologia? É bom saber, porque tem Verdade. muitos seguidores que ainda querem cursar uma graduação, seja novo ou velho, não tem idade, né, para entrar na faculdade, não é verdade? Doutora Érica Bruns, lá diretamente da Paraíba, um grande abraço. Você sabe que eu sou seu fã, né? Da ABC Crim.
a Editinha, lá diretamente da Bahia. Opa, um psicanalista aqui, olha, doutor Jorge Frey, né? Eita, que nome difícil para pronunciar. Né? Também participou já conosco, só tem gente fera aqui. Mas vamos lá. Que ótimo. Fique à vontade. Então, a gente está na área, né, professor, há muito tempo que a gente se conhece, né? Enfim, a gente está nessa área há mais de 20 anos, né, trabalhando com psicologia e aí atuando em várias frentes da psicologia, entre elas essa área de gestão de pessoas, vinculada a recursos humanos, a todos esses aspectos. Então, eu acompanho o mercado de trabalho e a minha formação sempre foi nessa perspectiva, né? A minha dissertação de mestrado, agora a minha tese de doutorado, tem sempre uma vinculação em algum aspecto com o trabalho, né? Com essa perspectiva da psicologia dentro das empresas. É algo que me interessa. Me interessa a psicologia de uma forma geral, em especial a psicologia dentro das empresas. E entre os trabalhos que a gente desenvolve, né, na parte de estratégia, avaliação de desempenho, etc., tem o famoso plano de cargos, carreiras e salários, que em qualquer momento para a empresa ele é extremamente importante e que hoje em dia, né, no momento que a gente está, a gente tem que ter uma série de considerações, seja a gente pensando como empresário, né, como dono da empresa, seja a gente pensando como profissional que atua nessas empresas. Me parece que antes de qualquer coisa a gente precisa ter muito bom senso no que diz respeito a isso, né? A empresa ela está passando por um momento em que ela não tem condições necessariamente de arcar com tudo que foi combinado antes da pandemia, no que diz respeito a salários, diretos, indiretos, benefícios, etc. Bem como o profissional que faz parte da empresa, ele tem que ter uma serenidade para compreender o momento atual e aí sobreviver, né? Entrar nesse acordo, nessa parceria com a empresa, né? E aí surgem várias questões para a gente pensar. É momento de pedir aumento, né? É momento de pensar em promoção, é momento de pedir demissão e procurar um outro trabalho. Enfim, há uma série de considerações que a gente pode se perguntar e refletir muito, considerando o contexto, né? O momento em que a gente está inserido. E é bom ter muita calma, é bom respirar muito e pensar duas vezes antes da gente tomar atitudes precipitadas, né? E mais do que nunca a gente vê muitos comentários interessantes sobre o aumento de estresse no trabalho, e aí a gente tem as pessoas que estão trabalhando parte em casa, parte no trabalho, a gente chama de trabalho híbrido, né? Tem uma relação que a gente pode pensar no que diz respeito além do próprio estresse, a desmotivação, e aí a gente tem muita gente de atestado, não só pelo Covid, mas por uma série de questões. Então, é um momento em que a gente precisa ter muita serenidade. É uma palavra muito boa em psicologia, professor, serenidade, né? Concordo. E, mais do que nunca falado hoje em dia do salário emocional, né? Da perspectiva do que a gente vai chamar aí da pessoa estar se sentindo minimamente bem no ambiente que está. Só um dado curioso para a gente, que diz respeito ao que a gente está falando, em 2018 foi feita uma pesquisa pela internet com vários profissionais do país, e cerca de 70% das pessoas, né, que participaram, elas se disseram infelizes com o trabalho que elas estavam realizando, né? E não tinha necessariamente nada vinculado a algo como salário baixo ou como benefícios que não estavam sendo interessantes, mas muito vinculados à questão da pessoa estar se identificando com a empresa, fazer parte da cultura, compreender a cultura, ter perspectiva de crescimento, se sentir reconhecida. E me parece que volta essa preocupação agora na pandemia. As pessoas estão preocupadas em manter o trabalho, por questões de salário, enfim, mas as pessoas estão também preocupadas e repensando o bem-estar nas empresas, né? Essa questão que a gente pode pensar no que diz respeito às pessoas pararem e pensarem assim, gente, diante de tudo isso, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, né? Eu me sinto reconhecido, valorizado, eu sei para onde eu posso ir na minha empresa. O que eu acho interessante no plano de cargos, carreiras e salários, professor, e aí você pode também dar a sua opinião, que sou bem experiente na área que eu sei, é que o plano de cargos, carreiras e salários, quando a gente entra numa empresa e é apresentado a isso, dá uma noção, para mim mesmo como pessoa, de onde eu posso chegar, né? Então, enquanto profissional, se a empresa tem um plano de cargos, carreiras e salários,
dá uma noção para o profissional que trabalha nela até onde ele pode chegar, e para o empresário dá um planejamento de custos em curto, médio e longo prazo, custo no que diz respeito, custo entre aspas, né? Mas no que diz respeito a ele se preparar para o crescimento dos profissionais da empresa dele. Não sei se o senhor pensa assim também, dá uma ideia assim, poxa, eu sei onde eu posso chegar aqui, né? É verdade. E, inclusive, eu queria voltar um pouquinho no que você falou aí. Antes da pandemia, a gente sabe que já existia um mito, né, por parte de algumas empresas, em querer não implantar o plano de cargo e salário, por achar que tinha a obrigação de aumentar o salário, a obrigação. Só que não é bem assim. Falta, em algumas empresas, entender como é que funciona o processo da implantação, mas antes da implantação, precisa entender o que é cargo, precisa entender o que é carreira dentro da empresa. Por quê? Alguns empresários, não todos, né, mas boa parte deles, entra no ramo do negócio sem nenhuma experiência de gestão. E é por isso que muitas vezes eles pecam no sentido de manter e reter os seus empregados, que com muito esforço, né, fizeram parte do início da empresa, perde para o concorrente. Eu sempre falo que o plano de carreira dentro de uma empresa é um indicador importante para a empresa, inclusive, se prevenir quanto à atração dos seus colaboradores. Porque no mundo de negócio que hoje nós vivemos, e sabemos que toda empresa quer que seu colaborador também entenda do negócio, ele precisa saber que o colaborador também está com o olho no mercado. Hoje, por mais que as empresas elas se esforcem, né, para serem as melhores, seja home office, seja tradicional, seja e-commerce, ela tem que entender que também surge uma nova safra de profissionais que passaram esse tempo durante a pandemia se alimentando de informações importantes, de conhecimentos, e sabe, na ponta da língua, quanto ele vale. É bom que se diga isso, porque se ter onde as empresas podem trabalhar, é muito fácil. Contrata-se uma consultoria, ela faz aquela pesquisa de base e aí informa para o mercado, né, através de revistas, as melhores 100 empresas para trabalhar. Só que eu estou desafiando, desde o início da pandemia, e isso é um conceito que eu estou trazendo, talvez até alguém já tenha pensado nisso, mas pelo menos eu venho falando nas minhas lives, é que onde estão os melhores profissionais que a empresa deve escolher? Por que eu estou falando isso? Porque alguém que pode estar nos escutando pode também estar nessa vibe de escolher a empresa que ele quer trabalhar. Não basta simplesmente você estar à procura o tempo todo de emprego, mas mais importante é você escolher aonde você quer trabalhar. Aí alguém pode perguntar, mas isso é muito luxo, professor Eliábio. Isso é demais. O emprego está difícil. Olha só, emprego pode estar difícil, mas você tem que esquecer que a palavra-chave hoje nas empresas não é emprego, é trabalho. Então, quando você entra com essa palavra, tá, inicial em seu discurso, pode ficar certo que a sua chance entre aquelas pessoas que estão concorrendo à vaga, a sua chance será melhor porque as empresas estão preocupadas com os projetos profissionais. E aqui eu quero colocar que é muito comum as pessoas dizerem, eu quero fazer carreira na empresa. Esqueça isso. Você tem que fazer sua carreira profissional. A carreira que existe na empresa é uma forma estrutural. Ela pode ter ela lá implantada, mas significa dizer que você vai ficar eterno, porque ela vai ser somente um modelo para quem entrar na empresa e ir seguindo, se enquadrando, né, se inserindo. É bom deixar isso bem claro, porque alguém pode pensar, também a empresa tem plano de carreira, então quando entrar na empresa, e já se foi no passado, quando você trabalhava numa empresa grande, Banco do Brasil, Odebrecht, tantas outras, vou fazer carreira no Banco do Brasil. Mas hoje, por mais habilidades que você tenha, tá? Hoje você tem que repensar se o local que você está trabalhando, você tem tudo isso que a gente acabou de falar. Entre eles, o salário emocional. Te faz bem? Te faz feliz? Você se sente bem? Você está com a pirâmide? Eu sempre falo o seguinte, que é importante a gente estar com a pirâmide de Abraham Maslow invertida.
Porque se a gente tiver com ela, como nós aprendemos na faculdade, né, começando o tempo todo pelas necessidades fisiológicas, lógico que a gente precisa pagar a conta, mas a gente precisa entender que se a gente não fizer aquilo que a gente gosta, pode ficar certo que você só vai trabalhar para pagar contas. E eu acho que já passamos dessa fase. A gente precisa entender que plano de carga de salário você também pode fazer na sua carreira autônoma. Tá? Você pode criar, você vai criar um PDI, você vai trabalhar com uma matriz, né, de carreira, como SWOT, por exemplo, e você vai trabalhar a sua carreira. Você tem o direito de ser remunerado, autorremunerado. Então é exatamente isso que as empresas, elas, quando pensam num colaborador, elas pensam que aquele colaborador também está pensando no negócio dela. E se não for por essa linha, meu querido empregado, colaborador, reveja uma outra possibilidade de você desenvolver, né, sua carreira. Tá? Você pode ser um excelente profissional. Você pode ter trabalhado 15, 10 anos numa empresa. Mas, lembre-se, tempo de serviço não é mais posto e nem serve para você manter-se hoje no emprego. Então, Ana Cláudia, pensando nisso aí, essa utopia, né, esse mito que as empresas têm de não ter receio de implantar o cargo salário é justamente para não amarrar um compromisso, tá, digamos, salarial. Mas não é bem assim, não é, Ana? Eu acho que as empresas precisam olhar o plano de cargo e carreira, salário, de outra forma, né? Verdade, Eliab. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo Tô bem? Está sim. falhando não, né? Não. Duas coisas que você trouxe que são bem interessantes, assim, para a gente poder destacar a nossa discussão. Primeiro que a gente hoje não fala mais em emprego, realmente, né? A gente fala em trabalho, em possibilidades. E a pandemia, ela veio para acelerar esse pensamento, né? Então, você não pode mais acreditar que uma pessoa da geração do baby boomers ou da X tem a mesma relação profissional que a gente tem hoje com o pessoal da geração Y, Z, enfim. A gente tem uma diferença. A gente tem uma diferença na postura como a empresa olha para os profissionais e a gente tem uma diferença também nos profissionais, principalmente nos profissionais mais jovens, né? Que tem outra perspectiva, que eles estão ali, mas estão olhando para o mercado, o que tiver mais interessante eles vão. Eles não têm um apego necessariamente e não tem nem essa ideia de passar 20 anos na mesma empresa, né? Os profissionais mais jovens, eles têm essa pegada de resultado, de reconhecimento, de salário emocional, de felicidade, né? Nessa ideia da pirâmide invertida que você trouxe. Como profissional da psicologia, a gente sempre estuda a psicologia dentro das empresas, tentando pegar essas duas frentes que você trouxe, que é a gente ter um profissional que está trabalhando em favor do alcance dos objetivos organizacionais, mas que também esteja pensando nos objetivos dele, né? E aí é que a gente fala que o psicólogo na empresa, ele está com uma tarefa hercúlea no sentido de aproximar o profissional e a empresa para que juntos eles alcancem os seus objetivos, o que é uma tarefa bem difícil, né? Porque a gente ainda tem, em pleno século XXI, essa ideia escravocrata do trabalho, né? Principalmente aqui em Pernambuco, a gente ainda tem muito isso de pensar que os donos de empresa querem se aproveitar dos profissionais, outros profissionais querem se aproveitar dos donos das empresas, onde, na verdade, deve ser uma parceria. E, nesse sentido, é o que você falou, o plano de cargos, carreiras e salários não é algo que engessa. Ao contrário, é algo que faz um desenho de possibilidades, né? Ele é como eu falei, você entrar numa empresa que tem plano, cargos e carreiras e salários, ela te dá uma noção de como essa empresa flui, de como ela funciona e não necessariamente vinculada a tempo de serviço. Tempo de serviço já era, a gente passou da era da meritocracia, né? O teu crescimento dentro da empresa está vinculado ao resultado que você dá, ponto. Você pode passar 10 anos, 15 anos numa empresa e chegar alguém com 6 meses e ser promovido. É a realidade do mercado. Então, quando a gente fala do plano de cargos, carreiras e salários, ele dá uma noção de como a empresa funciona. É um retrato, é uma fotografia, né? Fotografia do momento, né? Que passa uma ideia boa de organização, de possibilidades para o profissional que vai atuar nela, mas que isso não engessa, né? Principalmente no que diz respeito a tempos de serviço, que a gente está na área da meritocracia, como eu já falei. E, por sua vez, para o dono da empresa,
abre uma possibilidade de planejamento, né, de organização, de conquistas, de como estruturar bem a empresa. Enfim, é um ganho de atualização, a meu ver, tanto para o empresário quanto para o profissional. Não é? E não é algo que engesse, que encareça ou que dificulte. Pelo contrário, eu acho que está muito vinculado à transparência. Outra ideia que o plano de cargos, cargos e salários me passa hoje em dia é da transparência, né? De uma relação transparente entre a empresa e os profissionais que fazem parte dela. Daí a gente se preocupa hoje com o salário emocional, né? Que vai além de tudo que a gente estava acostumado a pensar, porque a gente acaba tomando consciência de que uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita, uma pessoa envolvida com a cultura da empresa, envolvida não é um nome legal, comprometida com a cultura da empresa, ela vai produzir mais para a empresa e para ela, né? A relação ela é próxima, não é contraditória. Você quer que você Sem pensa? dúvida. Exatamente. Olha, estamos aqui conversando com a doutora Ana Cláudia, ela que é professora, é doutoranda em psicologia, muito bacana. A gente está aqui, a gente não está seguindo nenhum script aqui, porque eu não sou jornalista para entrevistar. Estamos aqui Nem batendo eu. papo, para poder passar conhecimento. Tá? A gente vive numa sociedade de conhecimento. Tá? E eu, como educador, né, professor também como ela, a gente está vivendo esse momento, dia a dia das empresas e também na faculdade, percebe que há uma carência enorme dos alunos em querer implantar aquilo que aprende na faculdade. E eles se sentem realmente barrados, porque algumas empresas ela não têm ainda a cultura de entender. Eu já fiz implantação de cargo e salário em algumas empresas e uma das coisas que eu percebi logo inicialmente, quando eu comecei, era o diagnóstico e depois a pesquisa, né, de clima. Nessa pesquisa de clima, a gente percebe imediatamente a insatisfação. No bloco de diagnóstico, você não percebe tanto, porque como tem os indicadores, e eu normalmente faço com gestores, então a base, né, no caso, não tem acesso, porque quem vai responder são os gestores. Mas quando você faz aquela avaliação da pesquisa e que você envolve, né, 180 graus, você faz de forma com gestores, né, e o seu liderado, a gente identifica a enorme insatisfação por parte desses colaboradores, porque eles veem que não estão sendo reconhecidos. Eles percebem, né, que a empresa poderia reajustá-los, né? Então, deixa eu só ver aqui, que parece que ela houve uma queda, né? Deixa ela voltar. Então, quando a gente sabe que as empresas ela não têm, né, como essa planilha, né, que é o resultado da pesquisa em suas mãos, as empresas ficam perdidas. E os empregados, colaboradores, seja de qual setor, porque aqui a gente não pode fazer distinção, até porque a pesquisa de cargo e salário tem que ser global. Você não pode restringir. Departamento de comercial tem um indicador tal para ter o melhor salário. Tem que haver, evidentemente, por cada setor, alguns indicadores, tá certo, que servem como base para aqueles que vão se inserindo. Por exemplo, se você tem dentro do setor comercial uma pessoa que está há 2 anos, tá certo, e que durante 2 anos vem ganhando um salário de 3 mil. E aí, o que acontece? A empresa contrata uma pessoa, certo? E começa a pagar menos. Tá errado? Tá não. Ela vai até 2 anos, evidentemente, trabalhar essa possibilidade, tá certo? De que chegar a reajustar o salário dessa que tem 2 anos. Não pode passar dos 2 anos, porque existe aí um paradigma. E esse paradigma precisa ser respeitado. Eu estava aqui dando continuidade enquanto você voltasse, tá certo? Então, eu estava falando aqui a questão, Cláudia, dos colaboradores, quando entram na empresa, que vão desempenhar as mesmas atividades de alguém que já tem acima de 2 anos. Aí eu estou dizendo aqui que, nesse primeiro momento, legalmente, ele está correto.
Porque até 2 anos não há nenhuma ilicitude nisso aí, né, da empresa. Agora, completados os 2 anos, a empresa precisa definir, né, se a pessoa ainda estiver com o mesmo salário. Não pode, né? Ou ele promove quem tinha mais de 2 anos, nesse caso, quando essa que entrou tiver 2 anos, a que tiver 2 anos vai estar com 4. Então, deve-se obedecer aí uma hierarquia, né? Se vai ser promovida ou demitida. E a gente percebe que as empresas fazem isso, né? Tem um tal de, olha, vou botar você para fazer o serviço de fulana, tá certo? Quando você pegar bem o dia a dia, aí eu faço a substituição. Isso acontece. São políticas que nós, enquanto consultores, não interferimos, porque são decisões orgânicas, tá certo? E que as empresas fazem isso, pessoal. Agora, quando você é contratado, no caso, como nós somos contratados, para fazer a implantação, eu entendo que essa medida ela diminui. Porque você começa a criar faixas, né, níveis que a gente chama, tá, para enquadrar e não ter um impacto tão grande daquelas pessoas que já estão na casa, porque vão se sentir ameaçadas. É normal. Você está ganhando 5 mil reais. Entra alguém para fazer o mesmo que você faz. O que você pode imaginar? Ih, rapaz, eu tenho que me preparar. Aí é quando eu sempre digo, quando as empresas em que você trabalha, ela não tem o plano de cargo e salário implantado e que ela contrata alguém para desempenhar as mesmas atividades que você, fica um olho para dois na missa. Prepare os que eu chamo de plano contingencial de carreira, que é o PCC. Prepare seu plano contingencial de carreira. Por quê? Pode ser uma forma da empresa, lá na frente, querer lhe substituir ou lhe promover. Você só vai saber se acima de você existe essa possibilidade. Porque no meu caso, por exemplo, aconteceu isso, né? Quando eu percebi, tá? E foi uma coisa muito natural, quando eu vi que a pessoa estava contratando, eu disse, olha, é uma boa pessoa para me substituir. Eu mesmo disse. Porque eu era tão transparente nesse sentido, eu nunca tive medo, nem tive receio dessa questão da concorrência. Eu sempre digo que o maior concorrente é você. Tá? Você tem que fazer a sua parte. Então, se você está trabalhando numa empresa, você que está nos assistindo agora, e de repente está se sentindo ameaçado porque alguém entrou para fazer a mesma atividade, faça o seu. Dê o seu melhor. Por quê? Se a empresa realmente for lhe substituir, você vai ser bom aonde você for. Acaba-se a profissão, mas o profissional não. Ele é em qualquer canto, em qualquer empresa. Agora, é aquilo que eu falei, você precisa estar realmente preparado. Precisa estar desempenhando bem, fazendo o que você gosta. Olha, isso é muito forte dizer isso, mas é necessário. Porque tem muita gente fazendo que não gosta. Aí faz, não, eu vou fazer porque eu não vou dar essa minha vaga para ninguém. Bobagem. Você está se frustrando. Você está se matando. Você está tomando veneno achando que está matando o outro. Você está se matando. Certo? Então, faça. Agora, faça com prazer. Está ganhando pouco? Então, procure ver fora. E não é nenhum mal, porque isso chama-se empregabilidade. É você avaliar seu nível de empregabilidade no mercado. Ver quanto é que outras pessoas estão ganhando em cima daquilo que você faz. Olha, contrato de trabalho é igual a relacionamento. Tá certo? Se você não está gostando, por que você vai esperar para o outro sair do relacionamento? Você tem que sair. Bom, eu vou passar a palavra para a Ana Cláudia, porque... Gostei. É a maldade das coisas inanimadas, gente. Só porque eu estou falando com vocês, a minha internet fica caindo. Mas eu estou dando os dados, tá? Eu perdoo, não se preocupe não. Mas parte, desculpa, eu contextualizei aqui, não sei se você conseguiu pegar algumas partes, mas foi só falando dessa questão realmente do gostar, trabalhar dentro da empresa, que também deixa ser o FIB, né? Felicidade interna bruta, né? Que a gente tem que ter, né? Alguns pontos que você trouxe, eu estava ouvindo você, são bem importantes. Primeiro, quando a gente pensa, e aí tem tudo a ver com o plano de cargos, carreiras e salários, porque quando você
pensa num plano de carreiras, você não pensa só no caso de você enquadrado numa empresa, mas você pensa na sua carreira também, né? Uhum. E uma pergunta que a gente faz para os alunos em sala de aula é: quando você se formar, quanto você quer receber, né? Qual o valor? Quanto é que você acha que você merece? Quanto você precisa para receber? E uma coisa que você trouxe que é bem interessante faz parte do processo de empregabilidade e você se atualizar com o mercado, né? Quanto é que o mercado paga para o que você recebe? Qual o teu nível hoje? Você é júnior, você é sênior, você é pleno, você é macho, enfim, você identificar um pouco qual o teu perfil profissional, até para que você possa perceber se a empresa que você está te valorizando, né? Para que você também não fique nem aquém nem além, né? Porque tem gente que acha que merece mais do que tem, mas ainda não está no nível de experiência necessário. Então, é preciso você trabalhar a sua empregabilidade, que é um ponto que você estava falando muito aí, né? Essa noção de empregabilidade, você realmente investir na sua empregabilidade, ela é essencial, porque isso te dá segurança para tomar as decisões diante dos cenários nas empresas e também faz com que a empresa te veja de uma forma interessante. A empresa sabe as pessoas que É estão verdade. atualizadas no mercado, né? Então, é um ganho aí que você tem para você como profissional e para a empresa prestar atenção em você. Outro ponto que você falou desde o início da última vez que eu caí é sobre esse fato do famoso downsizing, né? Estão contratando uma pessoa para fazer o que eu faço pagando menos, né? Então, assim, ou eu vou ser promovido ou vou ser demitido porque tá tendo aí pessoas à disposição, que é o que está acontecendo agora, né, Liab? A gente está no momento em que, infelizmente, tem muita gente à disposição para o mercado de trabalho. Consequentemente, a gente vai ver um movimento disso, infelizmente. Tem muita gente que no momento está trabalhando de forma remota ou está trabalhando menos horas, porque o governo, inclusive, acabou de informar que até o final do ano vai estar essa possibilidade de trabalhar ainda dessa redução da carga horária de trabalho, consequentemente da carga horária do valor que você recebe por essa carga horária. Então, a gente está no momento em que a gente tem mais profissionais à procura de trabalho do que as oportunidades de trabalho. E aí eu estou falando trabalho, gente, da forma mais abrangente possível, não só do emprego de carteira assinada, mas de todas as possibilidades. Então, mais do que nunca, a gente precisa prestar atenção na nossa empregabilidade e, mais do que nunca, os empresários precisam prestar atenção nas pessoas que fazem diferença na empresa deles, né? É uma relação aí que é interessante para os dois lados, porque é custo para a empresa. Vocês têm que imaginar que uma pessoa que dá resultado, que é competente, que está ali do lado da empresa, que conhece a cultura organizacional, ela é interessante para continuar nessa empresa. Nem todas as pessoas, e eu diria que nenhuma pessoa ela é descartável, não me entenda mal, mas principalmente esse profissional que está alinhado, que dá resultado com a cultura da empresa. Então, a gente pensar em empregabilidade, pensar em plano de carreira, em pessoas satisfeitas com o trabalho, que você estava falando aí, comparando a satisfação do trabalho com o casamento, com o namoro, enfim, né, com essa relação, ela é importante. Muito embora a gente sabe que constantemente, como profissional, ele está de olho no mercado, as empresas também estão. Né? E aí elas conseguem ver através das ferramentas de avaliação de desempenho, de pesquisa de clima, como está a equipe, que pessoas da equipe são destaques, quem eles podem investir, eles oferecem o treinamento, o famoso planejamento anual de treinamento, né? O plano de treinamento e tudo, veja, manter pessoas interessantes, manter pessoas produtivas na empresa é caro para a empresa também. Não vale a pena para a empresa investir muito numa pessoa para ela sair depois, né? Então a gente tem que pensar, a gente tem que sempre ver o plano de cargos, carreiras e salários, a gente pensar numa organização, como o Peter Senge falou lá atrás, né, na década de 90, a organização a organização, uma empresa, ela é um organismo vivo e tudo que acontece ali interfere. Demitir demais é ruim para a empresa, contratar o tempo todo é ruim para a empresa, não valorizar as pessoas também não é bom para a empresa. Então, a gente tem que pensar sempre na empresa, nessa relação entre os empresários, os gestores, mas entre a equipe também. É como eu falei desde o início, né?
o psicólogo dentro da empresa, ele tenta encontrar esse caminho ali dessa aproximação, dessa relação mais amistosa, desse ganho mútuo. E aí, quando a gente fala em negociar aqui no Brasil, parece uma relação meio ruim, né? Quando fala assim, vamos negociar no trabalho, já tem aquela noção de ser ludibriado. Enquanto que a relação de negociar, ela é saudável, né? Um momento em que ambos ganham ou ambos perdem. Em empregabilidade, em manutenção de trabalho, é negociar. E não negociar como a gente pensa aqui no Brasil, na relação de ludibriar e tal. Não, é negociar mesmo. Ver perspectivas de ganho para os dois lados ou perspectivas de abrir mão para os dois lados. Então, eu acho, Eliabe, a impressão que me passa é que esse momento da pandemia, por mais difícil que ele seja, e é horrível, e que ruim que a gente está passando por ele, mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer um ganho de maturidade. Eu acho que a gente vai começar a perceber as oportunidades de trabalho e a cada um da gente, como profissional, a gente vai repensar um pouco o nosso momento, sabe? A nossa carreira, até onde a gente pode chegar, o que a gente investiu. Daí a gente está falando nesses aspectos emocionais, sabe? Porque esse tempo que a gente passou antes, agora menos, ele é um tempo de reflexão também. De reflexão para os empresários, porque teve empresa que não suportou um mês fechada, né, Eliabe? Por conta da pandemia, a gente vê shoppings em que as lojas não voltaram mais, fábricas que encerraram a produção, né? E profissionais que foram demitidos de cara. Então, é um momento, acima de qualquer coisa, de reflexão. E me parece que os empresários aqui no Brasil eles estão pensando muito sobre isso. Eu converso com todos e estão todos nessa perspectiva, bem como os profissionais estão revendo seus planos pessoais, né? Sua capacidade de se manter empregado, sua qualificação. Então, acima de qualquer coisa, a gente está num momento de reflexão muito interessante e que perpassa essa ideia de carreira, de remuneração, de qualidade de vida, que é o que a gente está chamando a atenção aqui. E, nesse sentido, eu ouso falar que, mais do que nunca, os empresários eles devem refletir sobre como eles organizam o capital humano dentro das empresas deles, sabe? Ver pessoas que são mais produtivas e aí repensar a valorização dessas pessoas e esses profissionais, por sua vez, de identificarem realmente quem eles são, o quanto eles merecem, o que é que eles querem para a vida deles. E mesmo que eles não tomem decisões agora por não ser o momento, mas que eles possam prever um plano pessoal de carreira, né? Não só o plano de cargos, carreiras e salários que as empresas oferecem para os profissionais, mas como você falou, o próprio profissional meio que pensar, que construir um plano de carreira pessoal, onde é que eu quero estar, essa é a qualidade de vida que eu queria ter. Então, acima de qualquer coisa, é um momento reflexivo, mas não um reflexivo de ficar esperando o tempo passar. É um reflexivo de pegar o caderno, construir cenários, né? Hoje em dia está todo mundo usando muita estratégia Smart, né? Não sei se vocês conhecem, para você que está assistindo a gente, pesquisem aí estratégia Smart, né? Como smartphone, Smart de smartphone. Então, vale muito a pena, que é dentro aí do PDI, dentro da mesma perspectiva do 5W2H. Mas, enfim, são aspectos que a gente pode usar para a gente, como pessoa física, como profissional. Então, acima de qualquer coisa, é reflexão, mais uma reflexão ativa, não uma reflexão que paralise, que faça você chorar pelo que passou, mas uma reflexão que te dê uma noção de como você está hoje. E é clichê isso, né? Como é que você está hoje e onde você quer chegar, gente. Mas isso nunca foi tão atual, né? Tão atual. As pessoas que vão sobreviver a esse momento de uma forma minimamente estável, não tenham dúvidas, que são as pessoas que realmente tinham ali esse planejamento de vida, financeiro, de carreira. Essas pessoas vão conseguir passar por esse momento com menos dificuldade, se é que é possível a gente falar assim. Então, é algo aí que eu acho que é interessante e a gente refletir. E outra coisa que eu queria só chamar a atenção, que é algo que você trouxe aí de recolocação, de empregabilidade. Gente, eu sempre fiz isso. Nas empresas, o Eliabe sabe que ele também é consultor, a gente é chamado muito para contratar e para demitir, né? Faz parte do processo. A gente contrata muito e a gente demite muito, né? Principalmente nós da psicologia. E eu vejo sempre esse processo com muita dignidade. Percebam se vocês concordam, uma fala rápida. Da mesma forma que a empresa te contrata, ela pode te desligar, faz parte, e com o mesmo nível de dignidade,
Bem como você. Da mesma forma que você procura o trabalho em uma empresa, você também pode pedir desligamento porque você está com outra oportunidade. Eu acho que fazendo isso de uma forma respeitosa, dando o prazo necessário para ambos, né, tanto o profissional como a empresa, eu acho que isso é pertinente. Daí você está preocupado com o mercado de trabalho, está em busca de outras possibilidades, bem como a empresa está procurando outros profissionais, faz parte, gente. A gente tem que estar preparado para essa relação digna de entrar e sair de uma empresa, sabe? Eu acho que ninguém deve pensar esse momento profissional como eu acho que mais do que nunca é pensar isso, é entrar e sair de uma empresa, pode ser algo saudável, digno e decente, e deve ser. Então, essa relação que a gente mantém com o nosso trabalho deve ser uma relação onde você pensa, e é forte, para mim isso é muito forte, você não é de uma empresa, você está numa empresa, né? Você tem uma ideia, Eliabe, a gente tem vários vínculos, né? Nós somos professores e autônomos, e nenhum dos vínculos que eu tenho, Eliabe, olha que alguns deles são de carteira assinada, você vai ver uma mesa minha com foto, com coisas pessoais, não, porque na minha cabeça, há muito tempo, desde o final da década de 90, que eu sei que eu não faço parte de uma empresa, eu estou na empresa. E isso dá um diferencial na carreira, de você pensar, de você estar antenado. Então, gente, você está numa empresa. E isso, eu acho que isso é interessante. Muito bom. Eliabe, olha aí, pessoal, a gente está conversando aí com essa maravilhosa aí consultora, né? Ana Cláudia, né? Colega da área de docência. E eu fico muito feliz, né? Eu tenho uma sorte de ter você como amiga, né, nessa área, e sabendo que você tem essa expertise na área de plano de carga e salário. E a gente precisa aqui fomentar também, não só a empresa, como a gente falou já no início, você ratificou, essa questão do plano de desenvolvimento individual. Gente, se você está com dificuldade de decidir sua carreira, eu sei que isso é comum. Você não foi treinado para isso. As faculdades não ensinam isso. Tá? Eu tenho procurado, desde o início do ano, eu nem esperava que a pandemia ia acontecer. Eu tenho procurado, dependendo da disciplina, aplicado o PDI. E o que é que eu estou ganhando com isso? Eu estou ganhando pessoas, né, como cliente, né, para poder desenvolvê-las. Pessoas que estavam perdidas. Tá? Quem quiser ter certeza do que eu estou falando, é só assistir às minhas sextas-feiras, vez por outra, eu estou trazendo uma aluna, um aluno, que conseguiu desenvolver através do PDI algo para ganhar dinheiro. E aí é onde eu falo sobre a trabalhabilidade. Talvez quem está nos assistindo nunca tenha ouvido falar no termo, ou se ouviu, não sabe, mas deixa eu dizer rapidamente aqui, porque já que a gente falou sobre empregabilidade, eu sempre faço essa equação. A empregabilidade está para o profissional, assim como a trabalhabilidade está para a pessoa. Mas isso não quer dizer que o profissional ele não desenvolva a trabalhabilidade. Pode sim desenvolver, somente porque todos nós temos o intraempreendedorismo. E a trabalhabilidade, ela precede o empreendedorismo. Eu venho dizendo isso há muito tempo, desde quando começou a falar em mercado 4.0. E é por isso que nós lançamos esse livro aqui, ó, Carreira, Liderança e Trabalhabilidade. A gente nem sonhava que acontecesse essa pandemia. Isso foi o ano passado. Então, isso é a gente ter a noção do futuro, né? Falar do mercado profissional do futuro. Vocês que certamente podem estar nesse momento, tá? Um tanto dividido, né? Entre ficar na empresa e comprar uma bicicleta, né? Que a gente diz assim, né? Tem que eu trabalho ou comprar uma bicicleta. Olha, eu acho que, dependendo da situação, às vezes comprar uma bicicleta é melhor, porque vai melhorar a sua qualidade de vida. Que é melhor do que você estar numa empresa, tá certo? Malfadado. Uma empresa que você olha para a cara do chefe, dá vontade de dar uma tapa nele, que você passa pelo corredor, encontra uma pessoa que você não quer nem ver. Você imagina que vida é essa? Então, tá aqui a minha empreendedora aqui de gourmet, Sacolé Gourmet Floria, diretamente de Minas Gerais, ela já comprou o livro. Foi diretamente para ela. E ela sabe o quanto isso vai mudar a vida dela. Então, aqui não é livro de autoajuda, tá? Isso aqui é um livro para trabalhar a sua carreira, trabalhar seu mindset, para que você possa entender a importância que nós temos
por dentro. Nós somos avaliados pelos profissionais, nas empresas, por onde nós passamos, pelas pessoas que nos rodeiam, mas às vezes nós esquecemos de olhar o nosso interior. E é justamente nele que estão as estações da vida que você precisa descobrir. Note bem, a pandemia nada mais foi do que um black, né? Podemos dizer assim, um blackout até, em todas as pessoas, porque estavam todos nós num avião. E aí, de repente, todos tiveram que aterrissar. Não foi assim? Ficaram todo mundo aí enclausurado, retido, né? Isso foi para a gente repensar. Sabe o que, é que eu digo também? Que foi o momento de a gente reavaliar o contrato pessoal emocional. O contrato profissional emocional. São duas coisas que andam juntas. E o contrato também é espiritual. O livro, procura no título, Márcia, eu posso passar, entre comigo no contato no WhatsApp, tá? Carreira, Liderança e Trabalhabilidade. Não está à venda na livraria, tá? Você só pega com os coautores. Se você quiser ter o privilégio de ter comigo, você vai ter meu autógrafo e a foto comigo também, para guardar de lembrança. Então, Cláudia, então só para fechar, o que a gente precisa entender, e as empresas precisam compreender melhor e manter seus funcionários satisfatórios, é ver o que é que eu posso oferecer além do pagamento do salário. Porque o pagamento do salário é justamente a contraprestação do serviço do seu colaborador. Mas isso vira uma rotina na vida das pessoas. Sai de manhã, vai trabalhar, se não fazia isso, alguns estão em casa, mas, de certa forma, existe um contrato de trabalho. Então, qual é o contrato que você quer ter? O contrato de felicidade? Então, procure realmente rever seu modelo mental. Procure rever se a empresa que você está é realmente a empresa que você quer crescer também, quer desenvolver. Porque, de repente, você deva ter aí, dentro, e Cláudio colocou muito bem, a gente não é, a gente está, você só está passando pela empresa. Eu deixei meu contrato de trabalho aos meus 45 anos de idade. Eu sempre falo que foi o primeiro tempo, né? 45 minutos, 45 anos de idade, em 2012. E hoje eu sou o cara mais feliz. Se eu soubesse, eu tinha saído antes, mas tudo é no tempo, certo? 40, 45, há 8 anos, né? Foi em 2012, eu estou com 53 hoje. Então, o que é que eu adquiri depois? Experiência, titulações, mais network. E fica aí a dica às empresas que querem realmente investir nos seus colaboradores. Não pense que pagar salário é o que eles querem. Eles querem muito mais. Agora, só que para que a empresa exija também dos seus colaboradores, é necessário ter a contrapartida. E a contrapartida é trabalhar as políticas de remunerações. Mas eu vou deixar que Cláudia fale, né, como é que está sendo hoje essas implantações. Ainda existe essa possibilidade? Como é que as empresas podem contactar você, né? Não é a final não, ainda falta ainda 10 minutinhos, mas é para a gente ir alimentando aqui. Como é que as empresas podem realmente iniciar uma implantação do plano de carreira, para que, quem sabe, ela possa estar fazendo esse contato contigo, né? E conosco também. Ótimo, ótimo. Nós somos parceiros, né? Acho que a palavra de ordem é parceria. Parceria do profissional com a empresa, da empresa para com o profissional, né? E no que diz respeito ao plano de cargos, carreiras e salários, ele está inserido no planejamento maior dessa empresa, né? Então, mais do que nunca, esse empresário hoje, ele vai precisar ter uma noção de como essa empresa dele está, construir aí os cenários, né, que a gente vai ter pós-pandemia, o novo normal, enfim. E isso faz parte de reestruturar e ainda valorizar bastante os profissionais que eles sabem que dão resultado, né? Então, antes de qualquer coisa, o plano de cargos, carreiras e salários, ele se propõe a isso, a aproximar essa parceria entre o profissional e a empresa, né? Enfim. Bom, a gente atua, como você, Eliabe, nós somos parceiros de trabalho. A gente atua sobre a perspectiva da empresa e do profissional, né? A gente faz todo o trabalho de plano de cargos, carreiras e salários, recrutamento e seleção, enfim, tudo que tiver voltado para as pessoas dentro das empresas, né? Então, a gente tem a Competência Consultoria, que é a consultoria que a gente atua, sigam a gente no Instagram também, e a Competência Consultoria é parceira do professor Eliabe, né? Nós somos parceiros há
há um bom tempo, a gente já caminha aí juntos. E a gente atua, ele é bem interessante que o plano de cargos, carreiras e salários, ele vai... Eu já tive empresas que, na época, quando eu comecei, elas tinham 3 profissionais. E com 3 profissionais, a empresa quis montar um plano de cargos, carreiras e salários. Interessante isso, né? Uhum. E aí eu já atuei com estatais, já atuei com empresas SA, enfim. Então, o plano de cargos, carreiras e salários, ele interessa a qualquer empresa de qualquer tamanho. Ele é interessante para esse profissional, esse profissional entender como a empresa funciona e esse empresário poder construir os cenários futuros da empresa dele, né? Poder analisar, poder vislumbrar, saber até onde pode chegar. Então, a gente está disponível para ajudar, seja no que diz respeito aos empresários, seja no que diz respeito aos profissionais, como o professor Eliabe já colocou. Então, a gente tem o IG, a gente tem o telefone, professor, nosso e-mail que você pode disponibilizar para o pessoal, não tem problema. claudia@competenciaconsultoria.com.br e o celular é o 81988994004. Vocês podem manter contato comigo, manter contato direto com o professor Eliabe, porque nós somos parceiros, então falou com ele, está falando comigo e nós estamos juntos. Então, Eliabe, mais do que nunca, acho sim que assim, para vocês terem uma ideia, a gente faz consultoria com várias empresas. A gente teve um momento maior da pandemia, onde todo mundo ficou aí em casa, né, mais fechado, enfim, lockdown. E desde julho, agosto, que começou a retomada. Então, há empresas que desde julho e agosto que já retomaram e já continuaram as consultorias, porque eles perceberam o quanto que é importante esse trabalho estratégico, né? Esse olhar diferenciado para as pessoas. Eu acho que não é o contrário, não é deixar de fazer isso por conta da pandemia, é retomar ou iniciar esse olhar diferenciado para as pessoas, principalmente pelo que ocorreu na pandemia. Né? Então, é pensar na prosperidade, é caminhar com a possibilidade de crescimento, de retomada, de reestruturação. É um momento, ao mesmo tempo, Eliabe, a impressão que me passa, e aí você pode falar a sua, é que é um momento delicado, é um momento em que a gente está analisando como as coisas vão funcionar, mas a gente não pode se prender a como está agora. A gente tem que estar com o pé aqui para entender como está funcionando agora e se preparando para lá na frente, né? Porque é como se tivesse todo mundo pronto para dar uma largada e essa largada não aconteceu ainda, mas ela pode acontecer a qualquer momento e todo mundo tem que estar preparado para essa largada, né? Porque chegar no final dessa corrida pressupõe recuperar tudo que aconteceu esse ano e voltar ao crescimento, né? O crescimento das empresas e crescimento das oportunidades de trabalho. Às vezes você pensa assim, e aí, da carreira, da corrida. Olha só, a gente está praticamente no final, né? Mas eu queria, antes de encerrar, né, informar aos nossos seguidores que quiserem nos seguir. Essa conta que a gente está falando é da Brasinfor, tá certo? Que é institucional e ela vai ficar disponível depois aí na live para quem quiser assistir. Mas eu tenho outras lives que é de forma regular, né, de terça a sexta, fora aquelas que me convidam, né? Eu criei um horário para mim, né, que é de 13 horas e 5 minutos, para fazer as minhas lives com os meus convidados. Ontem tivemos Qual é a Sua Agenda, foi um quadro político. Hoje nós temos pela Brasinfor, na qual eu presido, e é institucional. Amanhã teremos uma coach de vida, né, diretamente de Espanha, né, porque é um quadro pensando no amanhã, é um quadro internacional. Todas as quintas-feiras nós temos aqui uma pessoa conterrânea ou não, né? E temos na sexta-feira o quadro de empreendedorismo, que fala sobre carreira, liderança e trabalhabilidade. Vamos estar trazendo uma pessoa para falar de doces, tá? Você que gosta de doce, vamos estar falando com uma doceira, tá certo? Já tivemos aqui caldinho, já tivemos aqui moda íntima, moda sex shop, gourmet, enfim, tá? Já tivemos vários empreendedores, porque o quadro realmente é palpitante. Você almoça de 12 horas, 12h30, e quando for às 13 horas, nos prove, nos deguste através do conhecimento. Porque, da mesma forma que o que você comeu alimentou, né, a sua fome, isso aqui vai alimentar a sua alma, tá certo? Que é justamente trabalhar o conhecimento.
Tá? Nós precisamos estar sempre nesse processo de ensinagem, tá? Ensinar e ter aprendizagem. Então, Cláudia, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez, tá? Gratidão eterna para você por disponibilizar seu tempo, estar aqui conosco nesse bate-papo e deixar suas considerações finais. Gente, eu quero agradecer ao professor Eliabe pelo convite, a Braginfo por estar aqui, agradecer o tempo de vocês, né, por esse bate-papo bem legal, para a gente poder refletir, e eu espero que a gente tenha conseguido, Eliabe, fazer as pessoas pensarem, né, enquanto empresários, pensar no futuro da empresa deles, né, valorizando cada vez mais as pessoas que dão resultado, né, como a gente fala, tem um termo que a gente usa, que a gente tira onda nas salas de aula, que como é que a gente diz, gente? Esqueci o termo agora que a gente fala, talentos, né? Valorizar os talentos, mas é talentos, não é talento, né? Um trocadilho que a gente faz brincando. E por parte das pessoas, fazer com que todos os profissionais que ouviram a gente possam pensar na empregabilidade, né, na qualidade de vida, no salário emocional, trazer isso mais para a discussão, né? E foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou estar sempre disponível. O professor Eliabe tem todos os meus contatos. Professor, eu que tenho gratidão eterna por todos os contatos, por todas as conversas, por todos os momentos que a gente já teve. Muito obrigada. Ok. Eu quero realmente mandar aqui um abraço para todos que ficaram até agora, né, assistindo, degustando, né? Na verdade, vocês alimentaram a sua alma, alimentaram a sua mente também, e vão transformar num aprendizado. Nada é por acaso. Tudo que nós, né, assistimos, aprendemos, em algum momento a gente vai utilizá-lo, né? Seja por filtro ou não. O importante é que ninguém é obrigado a concordar com tudo que nós falamos. Mas uma coisa é certa, tudo que nós falamos foi justamente para você compreender a importância daquilo que nós vivenciamos. Então, se você não vive como nós vivemos, reiteramos e desejamos que você viva dias melhores. Tá? E lembre-se, tá? Todo aquele que faz o que gosta, tá? E tem uma frase que é muito pertinente. Feliz o homem que torna o seu momento presente e que pode dizer consigo mesmo, haja o que houver, hoje vivi. Dê-me licença que agora eu vou encerrar. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.